Opa! Estamos começando mais um programa e hoje o culto infantil vai apresentar mais um profeta. O nome dele é Jonas. Quem foi o homem que dentro do grande peixe ficou? Quem foi? Foi Jonas. Quem foi? Foi Jonas. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus. E dentro do grande peixe Jonas orou. Por 3 dias ele orou. E Deus respondeu a oração. Oh! E Deus respondeu a oração. Quem foi? O homem que dentro do grande peixe ficou? Quem foi? Foi Jonas. Salu. Ah, que música expressiva. Vai fazer parte da nossa história de hoje. A história de Jonas, não é? Então nós vamos apreciar aí a Bíblia. E hoje, de uma maneira inédita, nós vamos ler os 4 capítulos de Jonas. Acompanhe comigo, 11 minutos. Em 11 minutos nós leremos Jonas hoje. E aí nós vamos ilustrando a nossa história de hoje. E para começarmos, vamos agradecer a Deus, não é? Vamos orar. Vamos orar e fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Pai Celestial, te agradecemos a porta aberta da igreja para esta gravação que vai para todas as nossas crianças, os seus pais e os seus amiguinhos também, as famílias. Nós te agradecemos por essa oportunidade de apresentar nesta tarde a história de Jonas e que ela seja marcante nos nossos corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. E agora nós temos um versículo, olha, temos um varalzinho hoje aqui. E a palavra de Deus fala assim, olha, tomai um rolo, um livro e escreve nele todas as palavras, talvez ouçam e venham e convertam-se cada um do seu caminho e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Uau! Nossa, vamos lá de novo. Tomai um rolo, um livro e escreve nele todas as palavras, talvez ouçam e venham e convertam-se cada um do seu caminho, e lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Jeremias 36, 2 e 3. Essa mensagem é especial, porque o povo de Deus muitas vezes foge de Deus. E essa história que nós vamos ouvir é de um homem que fugiu da presença de Deus e foi parar num grande peixe. E depois ele foi libertado e... Vamos ouvir a história? Olá, crianças. Vocês se recordam? Há 2 semanas atrás, nós estivemos estudando a história de Elias. Naquele momento em que Elias clamou ao Senhor contra os deuses de Baal. E Deus mandou fogo do céu. Maravilhoso, e acabou com todos os ídolos de Baal, né? Elias, um grande profeta de Deus, né? Corajoso. E hoje nós vamos ver um profeta teimoso. Um profeta teimoso.
Você é teimoso? Ah. Alô, Pedrinho. Alô, Beatriz. Oi, Sara. A mamãe está mandando você agora ajudá-la um pouquinho. Será que você fala sim? Ou você bate o pé e fala, não, eu tenho muita coisa para fazer, mamãe, agora eu tenho que olhar aqui a minha liçãozinha, tudo, mas tudo tem o seu horário. Mas lembre-se, vamos obedecer a mamãe e o papai e não vamos ficar teimosos, teimando com coisas que não agradam a Deus, tá bom? E nessa história nós vamos ver muito isso, né? Nós vamos ver muito isso e nós vamos ler agora o livro de Jonas. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo essa viagem de leitura, essa viagem tão importante da palavra de Deus, na leitura da sua palavra. Nós oramos, agora vamos ler a palavra de Deus e vamos comentar a palavra de Deus. Eu gostaria agora de fazer algo muito especial com você. Você que está aí, abriu a sua Bíblia no livro de Jonas, ele é lá no Velho Testamento, né? Jonas está lá no Velho Testamento, está quase chegando no final do Velho Testamento. Então, eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia, deixa aberto em Jonas, porque nós vamos ler de uma maneira diferente. Eu vou ler um versículo e vou ler baixinho o outro versículo, que você vai ler aí do outro lado em voz alta, tá bom? Então nós vamos fazer assim até o final do livro de Jonas. E vamos começar então lendo o capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anitai, dizendo: dispõe-se, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Olha só o que aconteceu. Jonas se dispôs, mas não para ir a Nínive. Ele foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir para Tarsis. Não para Nínive, para longe da presença do Senhor. Quando nós não obedecemos à voz de Deus, nós ficamos longe do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, se fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao outro, um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas, não é? Jonas, porém, havia descido no porão e estava lá dormindo profundamente. Jonas estava dormindo. Imaginem vocês, Jonas estava dormindo, eu acho que estava até roncando lá. Nossa, Jonas dormindo, e aquela tempestade, o mar, nossa, aquela revolta. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem está acontecendo isso. E a sorte caiu para quem? Jonas. Nossa! Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Então começaram a questionar Jonas. Eis, e ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Imaginem, Jonas falando, confessando
que ele era um homem de Deus e fazendo aquilo. Então, eles ficaram atemorizados. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque eles havia declarado. Disseram-lhe: que te fazemos agora para que o mar se acalme? Porque o mar se revoltou, cada vez mais violento, mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me. Olha a resposta de Jonas: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas reconheceu naquele momento que aquela tempestade, tudo aquilo que estava acontecendo, era por causa da desobediência. Cuidado! Cuidado com a desobediência. Deus ama aquele que obedece com alegria. Por isso, o grande toque para você, criança, e para você, papai e mamãe, é receber do seu filho a obediência. Pois a palavra de Deus fala: em tudo, filhos, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então chamaram ao Senhor, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-lhes que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eles fizeram votos, promessas. E depois o Senhor, o que aconteceu? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse, para que engolisse Jonas. Engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quem foi o homem que dentro do grande peixe ficou? Quem foi? Foi Jonas. Ele ficou 3 dias. E agora entramos no capítulo 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Uma das colocações importantes na nossa vida é reconhecer quando nós estamos errados e irmos à presença de Deus e falarmos com Deus, abrirmos o nosso coração. Abre o seu coração ao Senhor, pede perdão, Ele vai te abençoar. Você vai se livrar do mal, das coisas que estão corroendo, estão marcando a sua vida, estão se afastando você de Deus. E foi assim, Jonas orou. E na minha angústia, ele fala, olha aí, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas profundas aqui. Todas, nossa! Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? E as águas me cercaram até o abismo. Olha, foram profundas aqui
as águas se enrolaram, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos tornilhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor. Ah, Senhor meu Deus, é maravilhoso. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração ao teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, que votei, pagarei ao Senhor, pertence à salvação? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse, vomitou Jonas. Jonas saiu do grande peixe, depois de 3 dias e 3 noites. Jonas estava outra vez fora do peixe. E nesse momento nós vamos para o capítulo 3, aonde Jonas vai pregar em Nínive agora. Ele tinha sido chamado para ir pregar e falar da palavra de Deus. Lembre-se, você também é chamado a falar da palavra de Deus para o seu amiguinho, lá na escola quando você está, agora quando você está no virtual também, pode falar com ele, pode expressar o grande amor que Deus tem por você, para que vocês possam caminhar com Deus. Veio a palavra do Senhor, 3º capítulo, 2ª vez, a Jonas dizendo: dispõe-se, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levanta-se, pois Jonas, levantou-se Jonas, pois, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante dos reis para Deus. E olha só quantos dias, é interessante que Jonas levou 3 dias para ir para Nínive. Olha só, ele fica 3 dias dentro do peixe, do grande peixe, ele leva 3 dias para ir a Nínive, e agora, o que vai acontecer lá? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Sabe por quê? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda por 40 dias e Nínive será subvertida. Ele estava pregando. E aí o que acontece? Os ninivitas creram em Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale do amor de Jesus? Como outras crianças, outros pais estarão entregando a sua vida a Jesus se você não falar de Jesus? Vai e fala a palavra de Deus. Pastor Silas nos ensinou há 4 anos atrás, logo que ele chegou, que o Evangelho é uma ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu nosso maior problema, os pecados, e venceu o nosso pior inimigo. Quem é? A morte. Este é o Evangelho, que nós possamos proclamá-lo. E fez-se proclamar e divulgar a Nínive, por intimidade do rei, e aí por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e chamarão fortemente a Deus, e se converterão para cada um do seu caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereceremos. Viu Deus que fizeram
como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que ele havia falado, que tinha dito lhes faria e não faria mais. E aí o capítulo 4, para a gente encerrar, nós temos aqui então nessa aventura da leitura da palavra de Deus, Jonas fica descontente. É possível isso? Ele sai e foge de Deus. O grande peixe, glum, engole ele e fica 3 dias, 3 noites. Ele ora dentro do peixe e Deus devolve ele de novo. E agora ele vai, prega a palavra, o povo se converte, e aí Deus fala, olha, eu não vou mais fazer isso com o povo, ele fica chateado. Olha o que ele fala. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E veja só, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isto o que lhe disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende-se do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada para dormir um pouquinho, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra para ele, a fim de livrá-lo do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. Bluf! Nossa! E a planta se secou, né? Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Olha só a situação de Jonas. Então, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor a dizer, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu, pereceu. E não hei Deus falando, de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, lá foi que eu te mandei para pregar a palavra de Deus, será que eu não vou ter compaixão? Sabe por quê? Em que há mais de 120 mil pessoas naquela cidade. Aquela cidade seria destruída, mas você foi pregar a palavra de Deus lá. É isso que nós precisamos fazer, precisamos pregar a palavra de Deus. E é 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, e fica a interrogação para a sua vida. Primeiro, não vamos fugir de Deus. Se Deus está falando na sua palavra, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus é o melhor amigo. Eu tenho falado para o meu netinho, para minha netinha, para os meus amiguinhos, e para minha filha, para o meu filho, quando eles eram pequenininhos, que o melhor amigo aqui na terra é o papai e a melhor amiga é a sua mãe. E o maior deles
acima do papai e da mamãe, é o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Que Deus vos abençoe e que nós possamos obedecer à voz de Deus e possamos proclamar as boas novas da salvação. Salu, salu, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem tão linda da tua palavra, de podermos ler de ponta a ponta o livro de Jonas. Te agradecemos essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Salu, salu e até o próximo capítulo. Viva! Jesus é meu super-herói que me conduz à vitória e vive em meu coração. E não apenas em uma história, Jesus é o meu campeão que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é um amigão. Jesus é genial. Jesus é legal. Lá, 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 lá. Legal. Lá, 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 lá. Legal. Legal. Jesus é meu super-herói que me conduz à vitória e vive em meu coração. Não apenas em uma história, Jesus é o meu campeão que me ajuda a vencer o mal. Ele pra mim é